Nós estamos num desafio muito legal de leitura da palavra de Deus, um capítulo por dia. Nós já estamos no livro do Êxodo, capítulo 18. Começamos lá no dia 1º, no livro do Gênesis, já fizemos todo o Gênesis, estamos concluindo o livro do Êxodo. É só um capítulo por dia. E também uma devocional, uma reflexão, que eu escrevo toda manhã, coloco no grupo do WhatsApp e também no Facebook, a respeito do capítulo que nós lemos no dia. Então, eu quero convidar você a participar. Nós vamos levar 3 anos lendo a Bíblia. E depois de 3 anos a gente para? Não, a gente continua. A gente lê a Bíblia todo dia, até Jesus voltar, tá bom? E por que 3 anos? Porque é um capítulo por dia, então vai dar aproximadamente 3 anos. E é uma leitura rápida, um capítulo por dia é uma leitura rápida, uma meditação, uma reflexão, e acompanhado então com o devocional que está no grupo da igreja e também no Facebook, no meu Facebook e no Facebook da igreja. E hoje pela manhã nós falamos sobre conselho de Jetro, conselho que Jetro, o sogro de Moisés, deu a ele quando ele estava liderando, aconselhando e julgando os casos ali do povo de Israel, porque ele era o líder, ele era o juiz, ele era a autoridade legislativa sobre aquele povo. Então ele recebeu um conselho do seu sogro para compartilhar a responsabilidade, compartilhar os fardos, para que ele pudesse durar mais, né? Quando a gente faz as coisas sozinhos, a gente morre mais cedo. Então é necessário compartilhar as responsabilidades, compartilhar o fardo, tá bom? Aqui eu escrevi umas 2 frases aqui no começo, que diz assim: sozinho se vai mais rápido, mas acompanhado se vai mais longe, tá? E ninguém faz nada grande sozinho, e Deus não dá todos os dons a um homem só. Então não tem super-herói na igreja. Tem, mas ele não é eu nem você, é Jesus, tá? E Jesus, ele deu o exemplo, ele poderia fazer sozinho, mas ele chamou 12 homens para ajudá-lo. Jesus deu o exemplo, tá? Então não tem de ser herói, esse negócio de ser herói aí é só no cinema, tá bom? Compartilhe, abra o seu coração, peça ajuda, compartilhe as dificuldades, entenda que você é um ser humano, e que você precisa de ajuda, todos nós precisamos. Então, um pouquinho mais de ganho para mim, mais um pouquinho. Nós testamos antes do culto, mas aí enche a igreja e o som se perde com mais facilidade. Glória a Deus, isso, ótimo. Eu quero repetir com você a mensagem pregada pela manhã, o mesmo sermão da manhã. Nunca é o mesmo, porque sempre, cada momento é um momento. Mas o texto que nós vamos ler, o esboço que eu vou compartilhar com você, é a mesma mensagem pregada pela manhã. Nós tentamos sempre fazer o mesmo culto. Raramente prego outro sermão. Às vezes acontece. E pela manhã nós tivemos um momento muito especial, assembleia geral, ordinária, recebemos 13 novos membros, relatório financeiro, leitura de ata, a igreja cheia pela manhã, devia ter esse número aqui, talvez um pouco menos, a igreja cheia pela manhã. Não sei se não era a mesma coisa pela manhã, que aqui deve ter umas 120 pessoas, 130 ou mais, pela manhã devia ter mais ou menos isso. Então, foi uma bênção e agora à noite também não é diferente. Atos capítulo 18, versículo 1 até o 11, diz assim: algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele, como Paulo era. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto os judeus como gregos, convencer de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o Filho de Deus. Verso 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra, ou fez uma entrega total e a pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse:
vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante, pregarei aos não-judeus, aos gentios. Verso 7. Então saiu dali e foi à casa de Tício, justo, um gentil temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo e creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você, e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Vou repetir: porque muita gente nesta cidade me pertence. E último versículo: então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Fique com sua Bíblia aberta e acompanhe o que está sendo dito, acompanhe lendo os textos bíblicos. Nós vamos ler novamente cada um dos versículos. Eu quero falar sobre esse tema que você está vendo, então, uma entrega total. Hoje nós ouvimos e vemos muitas pessoas se declarando evangélicas, pessoas se declarando crentes, cristãs, como você queira definir, e infelizmente nós ficamos em dúvida, questionamos alguns posicionamentos, porque essas pessoas, e boa parte delas, é muito fácil de perceber que não houve uma entrega total a Deus. Pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, mas elas nunca entregaram totalmente o seu coração a Deus. São pessoas que se definem como evangélicas, membros de uma igreja evangélica qualquer, mas o seu coração está dividido. Ela continua flertando com o mundo, flertando com Satanás. E hoje veio a calhar um vídeo que eu assisti, né? Época de carnaval, a gente ouve muitos artistas dizendo que agora são evangélicos, estão lá no carnaval, né? Né? Na festa da carne, que cada vez fica mais satânico. É muito explícito que o carnaval é uma festa pagã e satânica. Não é por acaso que você vê ali, né, o diabo com o garfo espetando Jesus na Sapucaí. E hoje eu vi um vídeo então de uma cantora sertaneja que cantava com a irmã dela, não vou citar o nome, vocês sabem do que eu estou falando, e ela disse assim: os crentes são muito fanáticos. Aí ela se diz crente, ela se diz evangélica e convertida. Por que ela está falando isso? Ela está falando isso porque ela continua cantando para o mundo, ela continua cantando letras que não glorificam a Deus. Aí um pastor pegou aquele vídeo e fez uma resposta para ela, um pastor influencer. Ele disse assim: mas se você se diz crente, você é minha irmã. Sendo minha irmã, a Bíblia diz que eu sou responsável em, vendo você trilhando o caminho errado, chamar a sua atenção. A oração do Pai Nosso diz que o Pai é nosso, e se o Pai é nosso, nós somos irmãos. Então, a partir do momento que você se diz um evangélico, um cristão, você me dá a autoridade para entrar na sua vida e dizer para você: está errado. Ah, mas não julgueis. Como assim não julgueis? A Bíblia diz que nós não devemos fazer julgamento hipócrita. O que é fazer um julgamento hipócrita? É você julgar o erro do outro estando cometendo o mesmo. Agora a Bíblia diz que o julgamento segundo a reta justiça nós devemos fazer, é nossa responsabilidade. O que é o julgamento segundo a reta justiça? Errado é errado e ponto. Aí então esse pastor, ele provou para ela que as letras que ela canta falam de adultério, falam de se embriagar, falam de divórcio, de traição, chama o pecado de gostosinho. É um pecado, mas é gostosinho, né? Como assim? Houve uma entrega total a Deus ou não? Essa pessoa fez uma entrega total a Deus ou não?
Esse coração, ele está servindo a Deus ou não? Tem como servir a Deus pela metade? 99% de obediência é desobediência. Fé em Jesus é uma entrega total, não é parcial. Então eu já quero começar desse jeito, amém, irmão? Vocês estão prontos? Posso continuar? Amém, então vamos continuar. Uma entrega total. Paulo é um dos maiores exemplos de entrega total, de uma entrega sem restrições. Quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele era um rabino, um fariseu, da seita dos fariseus, um judeu da seita dos fariseus, ensinado aos pés de Gamaliel, um filósofo judeu da sua época, um homem letrado, um doutor, um homem cheio de conhecimento, muito bem quisto na sociedade judaica e perseguidor da igreja. É alguém que acreditava que estava fazendo algo para agradar a Deus, perseguindo os crentes, os cristãos, os que haviam se convertido a Jesus. Então ele recebe cartas, ele pede cartas ao sumo sacerdote para ir a Damasco, para prender os cristãos de Damasco, para acabar com a igreja. Ele já havia no capítulo 7, 8, consentido no apedrejamento de Estevão. Ele estava ali. Estevão, quando morreu, olhando para os céus, dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E os judeus apedrejavam Estevão, porque considerava Estevão um blasfemo, porque pregava Jesus, pregava a salvação em Jesus, o arrependimento dos pecados. E Paulo estava ali, e as vestes de Estevão foram lançadas aos pés do Saulo. E Saulo e Paulo é a mesma coisa. Saulo é hebraico, Paulo é grego. E Jesus não mudou o nome dele, tá? É tipo Tiago e James. James nos Estados Unidos e Tiago aqui. Não houve mudança de nome. Ele só usa os dois de maneira intercambiável. Então, Paulo agora está indo a Damasco com cartas para prender os cristãos. No meio da viagem, uma luz aparece, cega ele, e a luz diz assim: Saulo, Saulo, sai uma voz daquela luz: por que você me persegue? E Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Ou seja, pare de lutar com quem tem mais força do que você. Então, Paulo naquele momento ouve a voz e obedece àquela voz. Jesus diz: vai, entra na cidade, lá tem um tal de Ananias, vai à rua chamada direita, ele vai orar por você, sua visão será restaurada, e você a partir de hoje está convertido, e ele se converte verdadeiramente, é batizado, e acontece uma mudança radical. Naquele mesmo período ele já começa a pregar o evangelho. Aquele homem sofreu uma mudança radical, ele fez uma entrega total de sua vida a Deus, e ele é um modelo para nós hoje, de uma genuína conversão, de uma verdadeira transformação. Não há como dizer que se é um cristão, um evangélico, um crente, como você quiser definir, se não houve mudança, se não houve transformação, se eu ainda sou a mesma pessoa, vivo da mesma maneira. Pois bem, após a sua primeira viagem missionária, Paulo agora, um missionário, sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé fazem a primeira viagem missionária, e após essa primeira viagem eles se separam, por conta de uma contenda que houve entre eles. Não vou entrar no assunto porque é um assunto para outra mensagem. Então agora Paulo ele segue com Silas, e Barnabé segue a sua viagem com João Marcos. De uma equipe formaram duas, por conta dessa divisão que houve entre eles. Paulo, ele tem uma visão no capítulo 16 de Atos, capítulo 16, versículo 9. Ele tem uma visão e segue para a Macedônia, então. Ele tem uma visão de Deus dirigindo ele para ir em direção à Macedônia. Passando por Filipos durante essa viagem, lá no capítulo 16, versículo 14, na beira de um rio, onde era um lugar propício para a oração, ele foi com os seus companheiros, e ali ele pregou o evangelho para algumas mulheres, e Deus abriu o coração de uma mulher chamada Lídia, e Lídia se converteu. Deus abriu o coração dela, é Deus quem abre o coração. Então, ela se converteu, entregou a sua vida a Jesus. No capítulo 16, do versículo 31 ao 34, Paulo e Silas são presos. Muitos conhecem essa passagem. Lá na prisão, eles estão açoitados, machucados, e eles começam a louvar a Deus.
e de repente vem um terremoto, quebra a cadeia, os grilhões, e eles são soltos. E o carcereiro então se converte por conta daquilo que aconteceu, e toda a sua família se converte. Então toda a família do carcereiro são batizados. Paulo e Silas, eles passam por Tessalônica, passam por Bereia, passam por Atenas, até chegar em Corinto. Agora aqui no capítulo 18, que nós lemos, Paulo está em Corinto. Você viu aqui o trajeto que ele fez até chegar em Corinto. E é muito importante entender esse capítulo 18, porque aqui ele vai ficar 18 meses, 1 ano e meio em Corinto. E daqui, do trabalho do apóstolo Paulo, surge a igreja em Corinto, da qual nós temos 2 cartas na Bíblia, 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios. 4 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo, mas 2 se perderam, 2 nós temos na Bíblia, que nós conhecemos como 1ª carta de Paulo aos Coríntios e 2ª carta de Paulo aos Coríntios. E aqui nessas 2 cartas, nós aprendemos doutrinas fundamentais para a igreja. Há muito a se aprender na 1ª e na 2ª carta, tudo porque um homem fez uma entrega total, dedicou a sua vida durante 18 meses àquela cidade e continuou cuidando daquela igreja à distância, enviando carta, fazendo visitas e assim por diante. Em Corinto, Paulo se entregou totalmente à pregação da palavra, ele se entregou totalmente à palavra de Deus. Mais uma vez repito, Deus não quer uma entrega parcial de nossa parte, mas uma entrega total. Jeremias capítulo 29, versículo 13, está dito assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo coração. De todo coração, não é pela metade, não é 1/4, 2/4, 3/4, não, é uma entrega total, é uma busca total, é de todo o coração, e é dessa forma que Deus está te chamando nessa noite, para se entregar a Ele. Não tem outra maneira, não tem como ficar em cima do muro, porque o muro também é do diabo. Isso é muito sério, irmãos, isso precisa ser dito, isso precisa ser pregado. Não há como, há como ficar em cima do muro, você pode ficar, mas não é de Deus. Meio termo não é de Deus. Ele está chamando você para fazer uma entrega total. O problema é que o nosso coração, o seu coração, o meu coração, o coração do homem e da mulher é um coração cheio de paixões, de desejos pessoais, egoístas, na maior parte das vezes, que nos afastam de Deus. Então nós pensamos, não fazer uma entrega total a Deus, entregar totalmente a minha vida a Deus, significa o quê? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo para mim? Quando você é tocado pelo Espírito Santo, não tem si, você vai, você se entrega, você não pensa 2 vezes, é uma entrega apaixonada, é uma entrega total, é uma entrega plena. Mas como fazer essa entrega total? Nós vamos olhar para esse texto, para esses versículos que nós lemos, e vamos aprender em alguns pontos como fazer essa entrega total. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Versículo de número 5, nós aprendemos aqui sobre o testemunho do apóstolo Paulo, o poder do testemunho, o poder de falar do que Jesus fez na tua vida. Há poder no testemunho. O apóstolo Paulo tinha uma história extraordinária de transformação, e esse testemunho impactou a vida de muitas pessoas. Você já aprendeu aqui, desde o versículo 1 até o versículo 4, que Paulo havia deixado Atenas e estava agora em Corinto. Ali ele encontrou um judeu, um casal de judeus, Áquila e Priscila, que estavam vindo de Roma, porque foram expulsos de lá, junto com os demais judeus, por ordem de Cláudio César, o imperador. E Paulo vai morar com eles, porque ambos são fabricantes de tendas. Ele conhece Priscila e Áquila, e eles vão morar juntos, porque ambos têm o mesmo ofício. No versículo 4 diz que Paulo trabalhava normalmente, ele criava conexões com as pessoas, porque não há como você falar de Jesus sem você criar conexão, sem você criar relacionamento. Se a pessoa não gosta de você, ela não vai querer te ouvir. Se a pessoa não vai com a sua cara, ela não vai querer te ouvir. Você precisa criar pontes, criar conexões, para que você possa então ter oportunidades de falar do amor de Jesus. Então, Paulo agora,
ali estabelecido na cidade de Corinto, todos os sábados, diz no versículo 4, Paulo ia à sinagoga. O que é a sinagoga? É uma espécie de igreja, de um templo, onde os judeus se reuniam nos sábados para ler a Torá, para ler a Bíblia, o Antigo Testamento. E Paulo, como judeu, ele ia, e ali ele tentava convencer os judeus de que Jesus era o Messias. Porque o judeu não acredita, a maior parte dos judeus, eles não acreditam que Jesus é o Messias. E é cômico, né? É engraçado, é irônico, porque Jesus, sendo judeu, ele vem para o seu povo, e o seu povo não o recebe. Então a pregação, ela é direcionada aos gentios. Muitos judeus creram, mas a grande maioria da igreja é gentílica. Vai chegar o momento, diz a Bíblia, em que todo Israel se converterá, mas esse momento ainda não chegou. Então Paulo está tentando convencer os judeus e os gregos, ou gentios, que é a mesma coisa, que também se reuniam ali para ouvir a palavra, e ele estava mostrando, pegando o Antigo Testamento e mostrando para eles que aquelas promessas do Antigo Testamento, aquelas profecias se cumpriam em Cristo, que Jesus é o servo sofredor, de Isaías 53, que Jesus é a semente da mulher, de Gênesis 3:15, que esmagará e que esmagou a cabeça de Satanás, que Jesus, ele é o profeta prometido no Antigo Testamento, que viria para ser o nosso Salvador no Novo Testamento, mas muitos rejeitavam a pregação. Então o versículo 5, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação, a testemunhar, a falar do amor de Jesus e do Santo Evangelho. Paulo começou a sua entrega total ao testemunhar para todos que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Para o apóstolo Paulo, isso não era uma tarefa fácil, como você já ouviu falando, ele era um homem muito relevante, muito conhecido no contexto judaico. E não era fácil para ele rejeitar a religião dos seus pais. Não era fácil para ele rejeitar a tradição dos seus pais, dizer que a interpretação que eles faziam do Antigo Testamento estava equivocada. Não era fácil, como não é fácil para nós. Quantos de nós, ao conhecer Jesus, ao nos convertermos, nós encontramos essas dificuldades? Puxa, meu pai vai ficar triste comigo, a minha mãe vai ficar triste comigo, os meus padrinhos lá da minha antiga religião vão ficar tristes comigo, porque agora eu estou dizendo que aquilo que eu aprendi não está certo, porque eu estou rejeitando aquilo. É difícil tomar essa decisão, porém quando o seu encontro é real com Jesus, você não pensa duas vezes. O apóstolo Paulo não pensou duas vezes. Ele se entregou totalmente à verdade e passou a testemunhar sobre ela. Não há como lutar contra a verdade. Jesus disse em João 8,33, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não há como lutar contra a verdade. A verdade, ela nos faz, muitas vezes, virar as costas para muitas tradições, costumes, crendices, ditos, e assim por diante. Então nós estamos olhando para a vida do apóstolo Paulo e aprendendo que ele não teve medo de assumir a sua fé, a sua nova fé, a fé bíblica, a fé real, a fé verdadeira, publicamente. Ele não teve medo. Isso é fazer uma entrega total, é você testemunhar, é você falar, é você não ter problema em dizer que agora você é uma pessoa convertida, você é de Jesus, você não faz mais parte desse sistema, desse mundo que é governado por Satanás. E nós vemos isso com muita facilidade. Cada vez mais o mundo se afasta da verdade, se afasta de Deus. A ciência, o conhecimento se expandindo, as pessoas vão cada vez se aproximar do bem. Não é isso que eu estou vendo, eu estou vendo o mundo chegando aí às portas de uma terceira guerra mundial. Todo o conhecimento, toda a ciência, todo o poder que o homem julga ter, vai trazer a paz. Não é verdade. Na Ucrânia, mais de 1 milhão de pessoas já morreram naquela guerra. Há pequenas guerras e conflitos em todas as partes do mundo, pessoas morrendo. O que muda o ser humano não é o conhecimento, não é o diploma, é o poder do Evangelho. É isso que muda a pessoa. Amém, igreja? Muito bem. Como fazer uma entrega total?
testemunhando através do meu testemunho, e no versículo 6, através de uma genuína conversão. O versículo 6 está dito assim: mas quando eles se opuseram, Paulo estava pregando então nessa sinagoga, mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, infelizmente acontece, pessoas insultam, perseguem, simplesmente porque a gente crê em Jesus. E sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis pela sua própria condenação ou destruição. Eu sou inocente, porque eu tentei pregar para vocês. De agora em diante pregarei aos gentios. Então, a partir daqui, o foco de Paulo é os gentios. E é a partir daqui que a igreja em Corinto vai ser estabelecida. Conversão. Paulo sofreu uma genuína conversão. E ao experimentar a dureza do coração daquele povo, dos judeus, Paulo sacode o pó da sua roupa e vai pregar aos gentios. É uma forma do judeu dizer: estou lavando as minhas mãos. Fiz a minha parte. Falei para vocês. Agora eu estou indo para os gentios. Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de falar que Jesus é o Salvador? Não é religião, não é sobre religião, é sobre uma pessoa. É sobre Jesus. Jesus é o Salvador. E quantos já tiveram essa oportunidade e pessoas endureceram o coração, disseram: não, não quero, não aceito. Não sou eu que convenço. Quem convence é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, você fez a sua parte. Ore pela pessoa. Entregue essa pessoa a Jesus em oração. Porque você já fez a sua parte. Você não convence as pessoas. Para com isso, você não convence. Não precisa ser chato. Às vezes a gente fica até chato, né? Porque a gente quer mostrar para a pessoa: esse é o caminho, essa é a verdade. A gente fica chato. Então, cuidado para não ser chato. Tá bom? Cuidado para não ser um mala sem alça na vida dos outros. Então, fale e ore e ponto. Deixe que vai chegar o momento dela. E que chegue. E Deus ajude que chegue. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem gente que parte dessa vida sem conhecer a verdade. Isso nos entristece muito. Porque a pessoa parte sem salvação. Então o apóstolo Paulo está experimentando a dureza do coração desse povo. Esse povo não queria se converter, esse povo não queria mudar. E conversão, o que é conversão? Conversão é uma mudança de direção, é uma mudança radical, é virar as costas para o mundo, é voltar-se para Deus de todo o coração. Isso é uma conversão. Como um carro que você está dirigindo em uma direção e você então converte. Você está indo em uma direção com a sua vida, vivendo do seu jeito. O seu Deus é o seu estômago, é os seus desejos, é o seu coração. O seu Deus é a sua vontade, é você mesmo. Mas quando Jesus ele convence você, então você faz uma conversão. Você desiste de viver para o Deus que você tinha antes, que era você mesmo, e decide viver para o Deus verdadeiro. Isso é uma conversão. Amém? Olhe para a pessoa do seu lado, só olhe e vê se ela já é convertida. Não pergunte nada, só olhe. Aí dá um sorriso para ela. Dependendo da risada que ela está te dando aí, você já... né? Aí você vai saber. Já é um sinal, já é um sinal. Muito bem, meus irmãos. Continuando. Paulo, ao sacudir as vestes, ele está então indo em direção aos gentios e dizendo: agora eu vou pregar para os gentios. Dizer que se converteu, como eu disse no início, e continuar vivendo a mesma vida mundana, com as mesmas práticas, é enganar a si mesmo. Eu vou repetir. Dizer que se converteu e continuar vivendo a mesma vida longe de Deus, a mesma vida no pecado, é enganar a si mesmo. Quantos homens estão destruindo suas famílias por conta do pecado, do seu coração impenitente, endurecido? Quantas mulheres estão destruindo o seu lar por conta do seu coração endurecido? Ei, homem, abra os seus olhos. Você está destruindo a sua casa por conta do seu coração impenitente. E a coisa mais importante que nós temos nessa vida, que o Senhor tem nos dado, é a nossa família. São os nossos filhos, esposa, esposo. O dia que você cair doente, Deus te livre disso. Quem vai cuidar de você é a sua mulher.
não vai ser a amante, não vai ser a do Tinder, a do Instagram. Essa vai te abandonar. Essa vai te abandonar. Quem vai lavar o seu popô, quando você ficar numa cama e precisar que alguém lave o seu popô, é a sua mulher, é o seu marido, são os seus filhos, que muitas vezes você tem feito sofrer. São essas pessoas que amam você de verdade. Amém? Cadê os amigos quando você precisou? Cadê a galera lá da cerveja, do futebol? Cadê a galera da festa, da farra? Onde é que eles estão? Onde que eles estavam quando você precisou? Seu otário. Abra os olhos. Perceba quem te ama de verdade. Quem está do seu lado, quem está disposto a dar a vida por você. E você não valoriza. Se converta. Permita que Jesus transforme o seu coração. Amém, meus irmãos? Amém. Se serviu para você, então aí, pegue, tá? Se não, passa para o lado. Terceiro ponto, como fazer uma entrega total a Deus. Discipulado, versículo 7, versículo 8. Versículo 7 diz assim: então Paulo saiu dali e foi à casa de Tício, justo. Ou seja, a galera da sinagoga não quiseram se converter, não quiseram entregar a vida a Jesus. Então, Paulo agora vai à casa de Tício, justo, um gentil temente a Deus que morava do lado da sinagoga, do lado da igreja. Olha só que coisa fantástica. Então, Crispo, líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Opa, teve fruto lá na sinagoga. O presidente da sinagoga se converteu, que coisa maravilhosa. E toda a família se converteu junto, creram no Senhor. E muitos outros em Corinto também ouviram Paulo e creram e foram batizados. O que é que está acontecendo aqui através da vida de Paulo, do ministério de Paulo? Paulo está discipulando essas pessoas. O que é o discipulado? É a caminhada cristã com os nossos irmãos na fé, com alguém que está me discipulando, alguém mais maduro que está me discipulando, me ensinando a ler a Bíblia, me ensinando a orar, me ensinando a jejuar, me ensinando como viver essa nova vida. Isso é discipulado. E quando é que o discipulado começa? Quando você decide seguir a Jesus. E quando ele termina? Quando você morre. O discipulado é para a vida toda. O discipulado não termina. Jesus disse em Mateus 28, que deveríamos ir e fazer discípulos, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e continuar ensinando esses novos discípulos a guardarem e obedecerem todas as coisas que Jesus tem ensinado. Então o discipulado é para a vida toda, não termina. Com quem você tem caminhado? Para quem você tem aberto o seu coração? Tiago 5,16 diz que devemos confessar nossas mazelas uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados. Talvez você está aí ansioso, depressivo, angustiado, atormentado, porque como já foi dito no início, no devocional de hoje de manhã, você não consegue abrir o seu coração. Você carrega esse fardo sozinho, você carrega esse fardo sozinha, tem medo do julgamento, tem medo de ser apontado, tem medo de ser criticado. Igreja não é lugar para isso, igreja é lugar de tratamento, é lugar de cura, de restauração. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, nós somos todos seres humanos, erramos, pecamos, mas confiamos naquele que é perfeito, que não erra, que não peca, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Discipulado, como fazer uma entrega total, através do testemunho, da conversão, de uma vida discipular. No início da sua fé, Paulo foi discipulado por Barnabé, e entendeu a importância do discipulado. Barnabé foi uma bênção na vida de Paulo. Quem é que tem sido uma bênção na sua vida? Quantas pessoas já foram bênção na sua vida? Eu poderia passar aqui a noite toda falando de pessoas que abençoaram a minha vida, pessoas que cuidaram de mim, pessoas que me ajudaram, que me discipularam, que caminharam comigo, que me abençoaram. O evangelho foi rejeitado na sinagoga, então Paulo vai atrás de quem queria ser discipulado. Tício, Justo, Crispo e muitos outros creram e foram batizados. O discipulado, meus irmãos, é uma estratégia para o crescimento espiritual. Eu já sou um crente velho de bastante tempo, eu não preciso de discipulado. Talvez é por isso que você é um crente velho de tanto tempo assim, nunca mudou, porque não entende o que é discipulado, o valor do discipulado. Todos nós precisamos ser discipulados. Quando andamos com pessoas de Deus, aprendemos mais sobre Jesus e sobre o evangelho.
Esses dias, chamei alguém para conversar, e conversando com essa pessoa, ela disse, não, pastor, eu sou crente, eu nasci na igreja. Pois bem, mas por que você não frequenta o culto? Ah, sabe como é que é, né? A gente vai esfriando e tal, aí a gente acaba não vindo, né? Mas eu oro todo dia em casa. Eu falei, legal, isso é o mínimo que você deve fazer. Mas se eu pedir para você um versículo bíblico de cor, você sabe? Eu não sei, pastor. Eu falei, pois é. Se eu pedir para você fazer uma oração agora por mim, você consegue? Não, faz isso não. Então para de mentir para mim, vai. Para de mentir. Você não é crente. Está enganando você mesmo. Você precisa ser discipulado. Você precisa fazer uma entrega total. Para com isso. É necessário uma genuína conversão. Tá, pastor, o que eu faço então? Começa a frequentar culto. Tem que vir todo domingo? Então, né? É que eu estou acostumado a vir uma vez a cada 6 meses. Pois é. Mentira, né? Você vem uma vez por ano. O que você faz todo domingo? Domingo é dia de vir à igreja. É 1h30. Você tem 24 horas no dia, vezes 7. Alguém faz a conta para mim? 24 horas vezes 7. Dá quantas horas na semana? Quanto? 168. 168 de horas. Bastante horas, né? O culto no domingo tem 1h30. Você não consegue vir à igreja durante 1h30. E tem culto pela manhã e tem culto à noite. Não dá pela manhã, então vem à noite. Não dá à noite, vem pela manhã. Não dá para vir não. Então, meu irmão, vai para o céu, né? Então não sei o que fazer para você. Jesus amado, o que é que a gente faz com um indivíduo desse? Sim, irmão, tem que vir todo domingo. Tem que estar na igreja todo domingo. A gente é crente. A gente se reúne, a gente espera esse dia. A gente fica ansiado por esse dia, para louvar junto com a igreja, para ouvir a pregação, para ouvir a orientação do pastor, através da palavra. Esse é o ápice da nossa semana. É a conclusão e o início da semana. Então, nós sim precisamos vir à igreja todos os domingos. Amém, igreja? Amém. O discipulado nos leva a uma entrega total à palavra de Deus. Se você não tem um discipulador, busque alguém para caminhar com você. Se identifique com alguém aí no meio da igreja. Nós temos mais de 300 pessoas que frequentam essa igreja, domingo pela manhã e domingo à noite. Nós somos ativos nas redes sociais, temos um grupo de mídia aqui maravilhoso. Temos jovens no sábado, ontem estava cheio de jovens aqui, foi muito especial. Na sexta-feira temos adolescentes, cheio de adolescentes. No sábado pela tarde, às 2 da tarde, crianças. Temos cursos de homens, de mulheres, de casais. Nós temos ferramentas diversas para abençoar a sua vida. Tudo isso é discipulado. Tudo isso é para o seu crescimento espiritual. Então aqui você tem a oportunidade. Aproveite a oportunidade. Procure saber mais. Pergunte. Devemos também aprender a fazer discípulos. Chamar outras pessoas para conhecer a Jesus. Isso é fazer discípulos. E por fim, verso 9, verso 10, como fazer uma entrega total a Deus através da pregação da palavra. Nós não pregamos outra coisa, nós não ensinamos outra coisa, nós ensinamos a Bíblia, a palavra de Deus, e isso é muito importante. Verso 9 e verso 10, certa noite, o Senhor chamou Paulo, falou com Paulo numa visão, e disse para ele 2 coisas, não tenha medo, continue a falar e não se cale, não tenha medo, continue a falar e não se cale. Essa foi a ordem de Jesus, do Senhor, para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque talvez ele poderia estar pensando em desistir. Esse povo não se converte, esses judeus têm o coração duro, esses gentios são idólatras. Eu vou embora de Corinto. Também é o nome da cidade, Corinto. Os corintianos vieram de lá, né? Meio complicado o negócio. Então, até eu não ia querer ficar, né? Como palmeirense que sou. Mas não tem nada a ver os corintianos saírem de lá não, tá? É piada ruim do pastor. Continue pregando. Amém? Continue pregando. Amanhã tem Palmeiras e Corinthians. Jesus ajuda a gente. Deus mandou Paulo pregar e não se calar. E deu a ele 2 motivações. 2 motivações para ele não parar de pregar. Primeiro, estou com você. Segundo,
tenho muita gente nessa cidade. Olha o que ele está dizendo: estou com você, ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Não vá embora, Paulo, não vá embora, porque há muita gente nessa cidade, há gente boa nessa cidade, há gente de Deus nessa cidade, gente que vai ouvir o evangelho, vai crer em Jesus e vai se tornar um soldado de Cristo. Amém, meu irmão? Amém. E Jesus está falando isso para você. Você que está pensando em desistir, independente do que seja. Você que está cansado. Você que está se achando sozinho, Ele está dizendo: eu estou com você. Você crê nisso? Ele disse: eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou com você. Ele disse isso para Paulo, ele está dizendo isso para nós hoje: eu estou com você. Primeiro fator motivacional. Segundo, tenho muita gente nessa cidade, o povo eleito, os escolhidos de Deus, aqueles que vão crer. Aqui em Três Passos tem muita gente nessa cidade que vai ouvir o evangelho e vai crer, através de você, através da sua vida, através do seu testemunho, porque às vezes a pregação mais poderosa que existe é o seu testemunho, é o seu estilo de vida, às vezes sem uma palavra, as pessoas olham e dizem assim: não, essa pessoa ela é diferente. Essa pessoa é diferente. Alguém me disse essa semana: pastor, fulano chegou aqui em determinado lugar e eu prestei atenção nele, me chamou a atenção. Falei: mas esse homem é diferente. Essa pessoa está aqui, não vou dizer quem ela é, tá, para ela não ficar muito cheia. Essa pessoa disse assim: mas pastor, quando eu vi essa pessoa, eu disse assim: ela é diferente. Essa pessoa deve ser um cristão. Aí depois ela foi conhecendo mais a pessoa e chegou à conclusão de que realmente era um cristão. Ele não precisou falar, só pelo comportamento. Coisa maravilhosa, né? Essa pregação é poderosa. Será que olhando para mim as pessoas elas podem dizer a mesma coisa? Será que olhando para você as pessoas podem dizer a mesma coisa? Não, esse cara é um cristão, essa jovem é uma cristã, essa menina é diferente, essa menina é diferente, esse menino, esse rapaz é diferente. Olha o comportamento dele, é diferente. Essa pregação é muito poderosa. Devemos ser fiéis à pregação do evangelho. Nós não pregamos qualquer coisa, nós pregamos o evangelho, a palavra de Deus. Presta atenção, dorme não, aguenta aí, estou terminando. Quantas vezes você já entrou em igrejas em que você ouviu a pregação e você não entendeu nada? Puxa, o que foi falado? Contou testemunho, falou não sei do que, não sei da onde, não sei das quantas, eu não entendi nada. Eu não fui edificado. Eu não foi lida a Bíblia, ou foi lida a Bíblia, leu o texto, abandonou o texto, esqueceu do texto, nunca mais voltou para o texto, e falou um monte de coisa, e a igreja não foi edificada. Por que não foi edificada? Porque é a palavra que edifica a igreja. Não é apenas subir aqui e falar algumas coisas. Eu vou lá falar algumas coisas. Não, é a Bíblia, nós pregamos a Bíblia, a palavra de Deus. E o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O que é o evangelho? É a boa notícia de salvação. Somos pecadores, estamos caminhando para o inferno, mas Deus enviou o seu Filho, se tornou um ser humano, recebeu o castigo dos nossos pecados, morreu, ressuscitou o terceiro dia, e todo aquele que crê em Jesus, tem os seus pecados perdoados, é justificado e salvo do inferno. Essa é a pregação do evangelho. Não é outra mensagem, é essa mensagem, é esse Jesus, é esse Deus poderoso que nós pregamos. Paulo vai dizer, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 6 e verso 9, se um anjo do céu, se um de nós, ou um anjo do céu, descer e pregar um outro evangelho, além daquele que nós temos pregado, que seja anátema, ou seja, que seja maldito, porque o evangelho de Jesus Cristo é o que está registrado nas Escrituras, é o poder de Deus para a salvação. Não podemos pregar outro evangelho, não podemos pregar outra mensagem, a mensagem é essa: creiam, arrependam dos seus pecados, para que venha tempo de refrigério sobre a nossa alma. Essa é a pregação do evangelho. O pecado é mau, o pecado nos mata, nos destrói, o salário do pecado é a morte. Essa é a pregação do evangelho. É importante enfatizarmos isso. Um evangelho falso, presta atenção nisso, gera uma fé falsa, que gera uma falsa conversão, que estabelece uma falsa igreja, e por fim leva você a um falso céu. Então cuidado. Cuidado com o que você está ouvindo. Nem tudo que reluz é ouro.
Ah, porque fala de Deus, porque fala de Jesus. Você bota a isca no anzol, esconde o anzol para pegar o peixe. Jesus às vezes é a isca do diabo. Ele coloca o nome de Jesus na ponta do anzol. Ah, está falando de Jesus, você vai, ele te fisga. Aí você cai no anzol do diabo. Ah, mas está falando de Jesus, cuidado, tem um monte de lugar falando de Jesus, mas que quem está ali é o próprio Satanás. Então cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Pregar a palavra de Deus deve ser o nosso prazer. Salmo de número 1, verso 2, o salmista vai dizer: o meu prazer é meditar na sua palavra de dia e de noite. Como fazer uma entrega total? Verso 11, a banda já vem para cá, por favor. Perseverando, persevere, aprenda a perseverar, não desista. Versículo 11, está dito assim: Paulo permaneceu ali em Corinto, ensinando a palavra. Ele permaneceu ali por 1 ano e meio, por 18 meses, pregando o evangelho. Ele não desistiu, ele perseverou. Paulo quase desistiu de Corinto, mas Deus lhe mostrou que precisava ficar ali por um tempo, o tempo necessário para colher frutos. Em Corinto foi estabelecida a maior igreja da Macedônia. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade onde passavam muitas pessoas. Então Paulo ficou ali por 1 ano e meio doutrinando a igreja que surgiu ali daquele grupo que se converteu da sinagoga, da casa de Tício Justo, aquele povo que se converteu do presidente da sinagoga. Aquele pequeno grupo se tornou uma grande igreja, aquele PGM se tornou uma grande igreja. Ele perseverou, nós precisamos aprender a perseverar. Para mim um grande exemplo de perseverança, eu falei pela manhã. Eu estava olhando aqui, as pessoas chegando ao culto, muito jovens, né? Jovens, olhando essa galera jovem aqui cantando, adorando. Coisa linda, né? Coisa linda. Onde é que você vê tanto jovem na igreja assim? E ninguém está pagando nada para eles virem aqui, sabia? Eles querem estar aqui. Eles querem. Só que essa pessoa que eu vou falar aqui, vocês não tinham nascido ainda, tá? Nem eu, tinha 1 ano de idade. 1984, Gabrielle Henderson, Olimpíada de Seul, maratona. Ela entrou no estádio, com muita cãibra, toda torta. Quem já viu essa cena? Gabrielle Henderson. E ela perseverante, eu vou chegar até o final. E ela dá ali as voltas para terminar a maratona. E ela está toda torta, quase caindo, desmaiando. E os paramédicos pedem para ela parar. Mas se ela fosse socorrida, ela seria desclassificada. Então ela diz assim: não toque em mim, eu vou chegar. É assim que nós devemos fazer. Isso é perseverança. Isso é fazer uma entrega total. Eu vou até o final. Mas está difícil, está doendo, estou angustiado, perseguido. Situações difíceis. Persevere. Paulo está perseverando. Jesus está dizendo para Paulo: persevere. Eu estou com você, tem muita gente minha nessa cidade. Você vai pregar o evangelho para elas. Persevere. Em que área da sua vida você está deixando de perseverar? Gabrielle Henderson, ao cruzar a linha de chegada, ela desmaiou. Até hoje eu não sei quem ganhou a medalha de ouro naquela maratona, mas eu sei quem foi Gabrielle Henderson, que chegou quase em último lugar. Ela se tornou um ícone nas Olimpíadas. Existe uma lei chamada Lei Gabrielle Henderson, que a partir daquele evento possibilitou o atendimento dos atletas durante a maratona, para que eles não fossem desclassificados. Aquela mulher mudou a história, por causa da perseverança dela. Sabe qual que é o nosso problema? Falta de perseverança. Qualquer coisinha a gente... mas é o pastor. Mas é o irmão. Mas é o louvor. Mas é isso. Mas eu não consigo. Persevere. Aprenda a perseverar. A perseverança nos leva longe, até o final. Uma planta tem o tempo certo para nascer, para crescer, para dar o fruto. Do mesmo modo a pregação do evangelho. Como qualquer coisa na sua vida. No que você está investindo e não viu o resultado ainda? Persevere. Quem aqui, quando criança, já pegou uma semente, colocou na terra e no outro dia abriu ali a cova para ver se já tinha germinado? Quem já fez isso? Né? Paciência. Tem que deixar uns dias. No segundo dia foi lá e abriu de novo. E no terceiro dia, quarto dia já começou a abrir a sementinha e saiu o brotinho. Quem nunca fez essa experiência? Tem que ter o tempo certo para germinar, para crescer, para dar flor, para dar fruto. Então espere, continue investindo. Invista no seu marido, calma, ele vai mudar, amém? Ele vai mudar. Diga aí, marido, amém? Aí, está vendo? Ele vai mudar. Continue investindo na sua mulher, ela vai mudar.
Amém, maridos? Amém, mulheres? Continua investindo nela, ela é uma bênção, ela vai mudar. Tem muitos homens que vão para o legendário agora na outra semana, você vai ver, ele vai voltar diferente. Ele vai voltar macio, cheiroso, carinhoso, romântico. Porque lá na montanha Jesus pega a gente. Amém? Não vou desistir agora, né? Vai voltar diferente. Tem legendário agora para casal. Eu estou doido para levar minha mulher, cadê ela? Quer colocar aquela mochila nas costas dela? Vai ver o que é bom para tosse. Jesus transforma. Não desista. Continue investindo nos seus filhos. Continue investindo em quem você está discipulando. Não desista. Persevere até o fim. Faça uma entrega total. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo determinado para todas as coisas. É preciso perseverar para ver os resultados. Tem gente que faz hoje, já quer ver o negócio acontecer amanhã. Calma. Talvez se as coisas não estão saindo como você imaginava, pode ser porque você ainda não fez uma entrega total. Sua vida está totalmente entregue a Jesus. Fique em pé, por favor. Qual é o desafio? Tem que ter um desafio. Final de pregação tem que ter um desafio. Qual é o desafio? O desafio é fazer uma entrega total. Você nunca ouviu algo parecido com o que você ouviu hoje. E Jesus está te chamando. Como essa canção aqui vai dizer. Jesus está te chamando. Para você se entregar a Ele de todo o coração e fazer uma entrega total. A partir de hoje. Deus não trouxe você aqui em vão. Ele marcou um encontro com você. Para que você pudesse fazer uma entrega total. O convite para você é: você está disposto a entregar a sua vida para Jesus? A se converter de todo o coração? Tem alguém assim nessa noite que quer receber Jesus como seu Salvador? Temos duas mãos levantadas ali. Temos nosso irmão também com a mão levantada aqui. Também. Quem mais? Há mais uma mão levantada ali. Tem mais pessoas aqui? Mão levantada, é isso? Amém. Vamos fazer assim, eu não vou conseguir ver todo mundo. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Eu quero fazer uma rápida oração por você. Você pode vir aqui à frente? Não se constrange, a gente está em família, que a gente faz isso todo culto, tá? Vem aqui à frente, dê um passo aqui. Eu quero orar por você. Você que está fazendo uma entrega total. Eu estou entregando a minha vida aos cuidados de Jesus. E o resto que se exploda. Eu quero é Jesus. Amém? Vem à frente. Glória a Deus. Vem à frente. Que maravilha. Que bênção. Tem mais pessoas? Uma entrega total. Total. Eu quero fazer uma entrega total. Chega de viver a minha vida do meu jeito. Agora eu quero viver do jeito de Jesus. Vem à frente. Faça essa entrega total. Vem à frente. Pode ficar aqui do lado. Vem à frente. Vem à frente. Tem mais pessoas vindo.